Bom, fala pessoal, a gente vai dar continuidade então no último vídeo, né? Na última parte então a gente conseguiu dar um post ali inserindo um novo usuário, só que tinha ficado um pouco bagunçado, né? E a gente vai começar a fazer uso de alguns design patterns para a gente deixar o código mais clean possível, tá bom? Vamos pegar nosso código. Bom, então inicialmente a gente vai estar, para a gente parar de ter toda essa bagunça inteira aqui, passar isso de maneira mais limpa, a gente vai vir aqui e vai criar um novo pacote chamado domain. Dentro desse pacote eu vou criar uma classe chamada user, tá? Onde o nosso usuário vai ter first name, né, que é o primeiro nome, last name, que é o sobrenome, idade e e-mail. São os dados que o nosso usuário tem, né? Certo. Como a gente está trabalhando com Java, a gente vai precisar usar os getters e setters, né? Só que a gente pode evitar fazer toda essa bagunça com uma biblioteca chamada Lombok. Então a gente vai vir no arquivo .com nosso aqui. Vocês vão procurar aqui por Lombok, tá? No Maven Repository, que eu já tinha passado nas aulas anteriores. Pega a versão mais recente. Tá vendo? Project Lombok. Adiciona aqui nas dependências. Ctrl Shift O, ou clique no botãozinho aqui no canto superior direito. E nas bibliotecas externas aqui vai ser baixado aqui o Lombok, tá? Para usar o Lombok aqui, nossa classe Java, vou dar um arroba data. Por que o arroba data? Para não ter que ficar botando os getters e setters, tá? Vai usar o builder também e vai usar o all-args constructor. Eu também não preciso criar um construtor para ele. Ele já vai fazer um construtor com todos os argumentos dele existentes já, no caso com first name, last name, age e e-mail. Poderia, se eu quisesse, sei lá, criar um construtor sem argumentos também, daria para criar. Então o Lombok ele tem essa facilidade. Só que como eu não posso tentar adicionar um usuário sem todos os dados, só vou botar um construtor com todos os argumentos, tá bom? Beleza. Então, a primeira coisa que vai remover essa bagunça aqui, tá? No meu body. Vamos criar um usuário. E a gente vai passar os dados desse usuário. Tá, vamos criar o Antônio da Silva. Ele tem 19 anos. E o e-mail dele é antônio@gmail.com. Tá? Então, criamos aqui um novo usuário. Tá? A partir dessa classe aqui que a gente criou agora. Certo? Como eu disse, não vou estar usando os getters setters por causa do Lombok. Então, se arroba data já cuida disso. Não preciso criar um construtor, porque esse arroba all-args já cuida disso. Tá? O builder a gente vai usar daqui a pouco, mas já vou deixar ele aqui. E eu vou passar o meu usuário para lá, o user. Tá? Essa é a ideia. Então, em vez de ter toda aquela bagunça, aquele texto grande, que era esse todo aqui, em vez de ter tudo isso aqui, eu vou ter simplesmente meu usuário. Então fica bem limpo, bem fácil de entender. Tá? E agora vamos rodar o teste, vamos ver se ele vai. Opa, não foi. Tá. Ele fala que não é possível serializar um objeto. Tá? O que acontece? Você lembra que eu disse aqui que eu tenho um JSON no header? O meu tipo de conteúdo é um JSON? Só que eu estou passando para ele um objeto, né? Java, né? Orientado a objetos, então tudo é um objeto. Então eu crio um objeto de usuário. Só que ele está esperando um JSON. E um JSON não é um objeto. Então a gente vai precisar de um auxílio de uma outra biblioteca. No caso é o Jackson. Jackson Databyte. Então, Jackson Databyte. Vou pegar a última versão dele aqui. Vou copiar aqui. Vamos no nosso arquivo .com. Vamos adicionar essa dependência. Ctrl Shift O, ou clique no botãozinho aqui. Ou simplesmente salva, né? Esse arquivo para ele fazer as modificações. E deve dar em algum lugar o Jackson aqui. Aqui, ó, Jackson. Beleza.
E agora vamos tentar rodar o teste de novo. Vamos ver se ele vai cuidar da serialização pra gente agora. Pronto, rodou. Ele adicionou um novo usuário. Então agora se eu vier pesquisar por um novo usuário aqui, ó, se eu pegar, vamos pegar todos os usuários aqui, fazer a lista completa de usuário aqui. No final da minha lista tem o Antônio, que foi adicionado, o último usuário que a gente acabou de adicionar. Antônio Silva, 19 anos, com e-mail antônio@gmail.com. Tá? Todos os dados dele aqui estão aqui. Assim como se eu fizer esse mesmo passo de novo, vou rodar de novo, ó, ele vai passar pelo mesmo processo de novo, e eu trago a minha nova lista, ele vai ter um novo usuário, 21, os mesmos dados, porque eu não alterei os dados, né? Então, cada vez que eu rodo esse teste, ele adiciona um novo usuário, valida essa adição de usuário. Beleza? Então, perceba que todo aquele código que estava muito feio ficou bem mais fácil de entender, né? Só que agora, o que a gente pode fazer? A gente pode... Perceba que toda vez que a gente rodar esse teste, vai sempre rodar os mesmos valores, né? Então, com os mesmos inputs. Então, vai sempre rodar com o nome de Antônio, nome de Silva, com a idade de 19 e com o mesmo e-mail. A ideia é que agora, com o nosso próximo passo, a gente tem uma fábrica de usuários. Então, essa fábrica, a gente vai chamar ela de User Data Factory. Então, vai ser fábrica de dados de usuário, porque a gente vai usar uma biblioteca chamada Data Faker, em que ele vai gerar para a gente nomes, sobrenomes, idades e e-mails. Tá? Para a gente criar uma certa aleatoriedade nos nossos testes. Ele não, como eu disse aqui nesse exemplo, ele vai estar sempre adicionando o mesmo cara. Então seria interessante que a gente adicionasse com idades diferentes, com sobrenomes diferentes, com e-mails diferentes, né? E para isso a gente vai fazer uso de uma factory, né? Que é um design pattern, com auxílio de uma biblioteca chamada DataFaker, tá bom? Mas aí vai ficar para a próxima aula, só para a gente dividir um pouco mais aqui os assuntos que a gente está tratando. Mas de início, o principal é você não ficar passando todo aquele texto aqui, né? E já criar um novo usuário, um produto, ou seja o que você esteja utilizando, né? No nosso caso é um usuário, então criamos a classe usuário, mas sei lá, uma classe carro, uma classe seja lá o que a API esteja tratando, né? Para ficar mais organizado e mais fácil de compreender, porque da forma que estava antes estava bem difícil de entender o que você estava fazendo. Mas aqui, da forma que está agora, está muito mais compreensível, né? Deixa eu só subir esse projeto aqui, vamos adicionar tudo, vamos comitar. Então, fiz um update no Post Clash. E é isso. Por hoje é só, galera. Espero na próxima aula.